E eu quero falar para você hoje sobre genuína libertação. Genuína, não aquela libertação fake que acontece em muitos lugares. Genuína libertação. Libertação a sério. E esse é um assunto para a igreja. Você vai ver comigo hoje aqui, não porque eu acho ou porque eu tenho alguma opinião para dar sobre isso, porque eu, quando comecei a ver os versículos bíblicos e Deus começou a me direcionar e mostrar na palavra e a me revelar certas coisas, eu também fiquei um pouco chocado, como você vai ficar, de que muito do que a gente direciona de libertação para o mundo, e o mundo precisa de libertação, muito do que se fala na Bíblia sobre libertação é direcionado para a igreja, para o povo de Deus. Há pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos e ainda não são libertas. A gente sempre associa a libertação com uma questão de possessão demoníaca. E eu vou mostrar para você que nem sempre, ou não é somente isso. Nem sempre é isso e não é somente isso. Há muito mais sobre libertação para ser entendido. E por que eu perguntei a Deus por que pregar sobre isso na Nova? E Deus me mostrou muito claramente que a importância dessa pregação é porque essa palavra que a gente prega aqui, ela não se limita a essas 4 paredes. Ela sai para fora dessas paredes e chega a outras cidades, a outros estados e até a outros países. Para você ter uma ideia, o nosso culto é transmitido pela internet. E nessa transmissão da internet, nós, por domingo, temos mais de 12 mil pessoas acessando a internet e assistindo o culto. Há pessoas que pegam os CDs, os DVDs, e dão de presente para outras pessoas e saem espalhando por aí. Há uma senhora que ela não mora aqui no Rio, ela mora lá no norte do Brasil, e ela de vez em quando vem aqui, ela tem família aqui no Rio, ela tem família lá, mas ela mora lá e ela de vez em quando vem aqui no Rio. Ela, quando vem aqui, ela vai na livraria e compra uma caixa cheia de DVDs e CDs. E ela disse para mim: pastor, eu chego lá e no interior do norte do Brasil eu distribuo aquilo. Ela é de família de políticos. Ela diz: eu distribuo aquilo, todo mundo me conhece, eu conheço todo mundo, eu distribuo aquilo para todo mundo e até para alguns pastores. Há um grupo de pastores lá que se reúnem para receber, eles já ficam perguntando: já tem mais mensagem nova, tem CD novo, tem DVD novo, e eles pegam aquilo, estudam, ouvem e pregam nas igrejas deles lá. E ela me disse, eu não sei se ela falou isso como uma forma de, sei lá, de me dar um up, ou se é algo real mesmo, mas ela disse assim: pastor, tem cidades lá no norte do Brasil que o senhor é mais conhecido que o prefeito. Ela falou assim: o pessoal de lá vive me falando, me pedindo para convencer o senhor para ir fazer uma campanha lá, porque tem muita gente que lhe conhece, que quer lhe ver ao vivo e tal. Ou seja, essa palavra, ela vem muito além das 4 paredes aqui da igreja. E o povo de Deus precisa entender sobre genuína libertação. Amém, gente? Há uma visão muito fechada a respeito disso, muito polêmica a respeito disso. E a gente precisa entender, talvez o que eu vou pregar hoje, ao invés de diminuir a polêmica, vai aumentar ainda mais. Geralmente o que eu prego dá mais polêmica do que resolve polêmica, né? Mas eu não estou nem aí. Eu quero mais é ver o circo pegar fogo. Olha só esse texto de João, capítulo 8. O Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 31 a 36. Olha só o que Jesus diz. Nós vamos ver no versículo seguinte uma frase de Jesus muito conhecida, muito citada, muito falada, mas pouco entendida. Porque ele diz: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Mas olha para quem Jesus está dizendo isso. Olha só: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja só o seguinte: quando a Bíblia diz aqui, ela qualifica as pessoas para quem Jesus estava falando. Diz aqui que eram judeus que haviam crido nele. Então eu aqui consigo ver 2 qualificações. Em primeiro lugar, não eram qualquer pessoa, eram judeus. Não eram gentios, não eram gregos, eram judeus. Quando se fala aqui, se você ler o texto anterior a isso, você vai ver que esses judeus com quem Jesus estava falando eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de homens, uma seita judaica, que tinha por hábito estudar a palavra de Deus de forma extremamente séria. Esses homens, o judeu normalmente estuda a palavra, normalmente ele estuda a Bíblia.
Mas esses homens, eles conheciam, para ser um fariseu, entre outras coisas, o sujeito precisava conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Aquilo que nós chamamos de Pentateuco, mas que os judeus chamam de Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles conheciam, os fariseus conheciam de cor. Você tem dificuldade de decorar o versículo 1 do Salmo 23. Eles sabiam esses 5 livros de cor. O Senhor é o meu pastor, que mais mesmo, aleluia, Senhor, meu Pai, né? Sai, capeta, vai, né? Em nome de Jesus. Mas eles conheciam os 5 livros de cor. Esses caras oravam, no mínimo 3 vezes por dia, e assim como o islâmico, ele procura saber para que lado fica Meca, para orar virado para Meca. Por que o islâmico ora virado para Meca? Porque o islamismo, ele sempre olha para o judaísmo e tenta copiar alguma coisa. E o judeu ortodoxo, na verdade, ele quando ora, ele ora voltado para Jerusalém. Sabia disso? Ele tem que orar, ele tem que, para que lado fica o Oriente? É para lá? Então, ok, voltado para Jerusalém. No mínimo 3 vezes por dia. Esses camaradas conheciam a Bíblia de forma profunda e séria. Aí Jesus está falando para esses judeus fariseus que haviam crido nele. Não está dizendo que Jesus estava falando para aqueles que o haviam rejeitado. Não está dizendo que Jesus estava falando para aqueles que o criticavam. Ele estava falando aqui, agora, nesse momento. Ele já tinha falado alguns momentos antes com aqueles que o rejeitavam. Mas agora ele estava falando com aqueles que haviam crido nele. Você está entendendo isso? E para essas pessoas que haviam crido nele, que gostariam de ser discípulos de Jesus, ele diz: e vocês vão conhecer a verdade, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, ele está falando para pessoas religiosas que não seguiam uma seita qualquer, eram homens que seguiam a Bíblia que você e eu lemos e conhecemos. E ele diz para esses homens que eles, apesar de ter toda essa vida religiosa, girando em torno da Bíblia, estudando a Bíblia, eles não conheciam a verdade, e eles não eram libertos, e eles haviam crido em Jesus. Ou seja, eu quero começar dizendo para você que há pessoas que frequentam igrejas, que são até membros de igrejas, alguns têm até título, mas que ainda não são genuinamente, verdadeiramente libertas. Não estou dizendo que elas têm demônios, porque você vai ver que o que Jesus colocou aqui, ele disse: conhecereis a verdade, os demônios pularão para fora de você, e você será liberto. Não, e você vai conhecer a verdade é que vai libertar você. João, seguindo, agora olha só a reação dos caras, olha a reação desses caras. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Esses caras tinham crido em Jesus, mas agora eles já estavam ficando zangados com Jesus. Porque Jesus foi falar para eles, sinceramente, realmente, a verdade. Aí os caras: poxa, peraí, nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como é que você diz que nós seremos livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ele estava falando aqui porque, anteriormente a isso, Jesus, o início do capítulo, mostra que Jesus, ele liberta um endemoniado que era cego e mudo. E quando Jesus chega e liberta e o demônio sai desse homem, ele passa a enxergar e a falar. E aí alguns dos fariseus começaram a criticar, dizendo: esse aí expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, o maior dos demônios, o maioral dos demônios. E Jesus tem um debate com eles, dizendo: peraí, se aquela história conhecida de todo mundo, todo crente conhece essa história, quando Jesus diz: olha, se Satanás está brigando contra Satanás, não vai dar certo, porque uma casa dividida contra si mesma está destinada a implodir. Na verdade, eu não estou expulsando nada do diabo pelo poder do diabo, mas pelo poder de Deus. E aqui Jesus está se referindo exatamente ao pecado da rejeição a Ele como Salvador, como aquele que mostra e aponta o caminho. Amém, gente? Esse é o único pecado que não tem remédio. É você rejeitar Jesus até o último dos seus dias, até o último dos seus suspiros.
Porque se alguém no último suspiro diz, Jesus, pronto, resolveu. O cara era ateu, não queria saber, você está no leito de morte do sujeito, o cara está agonizando, você fala, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. O cara, não, aceita Jesus, tu vai morrer. Jesus, pronto, resolveu. Porque o nosso Deus é um Deus de graça, amém? E ele diz, todo aquele que comete pecado, ele rejeita a salvação oferecida por Jesus, esse se torna escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, ele pode até ser religioso, mas se ele é escravo, ele não fica sempre na casa. O filho, sim, fica na casa até quando? Até o próximo pecado. Já te dei 10 chances, essa é a 11ª, cai fora. Não. O filho, grava essa frase de Jesus aqui, porque ela é importante para você hoje. O filho permanece na casa para sempre. Por quê? Porque é filho. Pode aprontar, de vez em quando pisa na bola, não é perfeito, mas é filho. Entenda bem o que eu estou te dizendo. Porque ouvidos contaminados por mensagem legalista, ouvem o que eu digo, e eu digo, o filho permanece para sempre. O filho é amado incondicionalmente. E os ouvidos religiosos ouvem o seguinte, pastor Fragari disse que agora está liberado, pode meter o pé na jaca e pecar à vontade, que a graça dá cobertura, aleluia. Esse infeliz que interpreta assim o que eu disse, não nasceu de novo, está doido para pecar desde sempre, e peca em secreto. O pastor não sabe, o pastor dele não vê, porque na frente do pastor, ele é santo, aleluia, glória a Deus, estou no círculo de oração, inclusive, eu lidero a oração, amém, vamos orar, meus irmãos, mas nas costas, em secreto, ele apronta e ninguém sabe. Quando ele ouve e acha que o pastor Fragari disse que está liberado, finalmente encontrei o pastor que eu queria. Não encontrou não, querido, enganou-se, bateu na porta errada, tua igreja é outra. Depois eu te mostro onde é, te dou até o endereço, bonitinho, mas não é aqui. Você está entendendo isso? Que ouvidos contaminados pelo legalismo não conseguem entender porque a pessoa, ela ainda não é liberta. Na verdade, aquela pessoa não é ainda liberta, e você vai entender por quê. Libertação, gente, é um assunto que causa extrema polêmica, porque nas igrejas isso é usado até para manipular pessoas. Não, isso aí, tudo é demônio, você tem demônio, aquele tem demônio, e há pessoas que dizem que inclusive vêm demônios, e as pessoas que dizem isso, as outras ficam com medo dela, porque quando ela olha para você assim, meio com o olho meio arregalado, te olha de cima a baixo, será que está vendo alguma coisa? Oh Jesus, ai meu pai, tem alguma, sai em nome de Jesus, sai, acho que está vendo alguma coisa em mim. Não, ele não está vendo você, não, ele está olhando para tua namorada, trouxa. Quando ele deu aquela olhada assim, fez assim, ó, não é demônio que ele está vendo, não. É ela que está do seu lado. Eu estou vendo, hein, irmão, estou vendo. Eu também estou. Tira o olho daqui, vai ver demônio em outro canto. A gente precisa entender que esse assunto, ele é um assunto extremamente polêmico e causa cada vez mais polêmica. Por quê? Porque ele só foca em questão de demônios. E você vai ver aqui comigo que nem sempre quem precisa de libertação é quem está endemoniado. Há pessoas que já foram libertas de demônios e ainda não estão libertas. Entenda só o seguinte, quantas são as pessoas que mesmo estando na igreja, já tendo ou não passado por um processo de libertação, veio à igreja no culto de libertação, veio à igreja no culto do descarrego, sei lá das quantas, veio no culto disso, daquilo outro, caiu no chão, manifestou o demônio, babou, gemeu, era homem, falou com voz de mulher, só com uma gira, era mulher, falou com voz de homem, só a cadeira, saiu o demônio já, passou por um processo de libertação, mas ainda assim, continua vivendo uma vida de derrota. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Se a pessoa foi liberta, ela deveria estar vivendo em prosperidade, família abençoada, progresso, alegria, paz, mas ela ainda vive uma vida de derrota, e não é que elas não tentem, elas até lutam, mas não importa o quanto elas se esforcem, não importa o quanto elas acabam se sentindo fracas, abaladas, cheias de culpa, cheias de medo, que geram maus hábitos.
que sempre retornam num ciclo vicioso. A pessoa fica naquela de peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, sempre está ruim, nunca vai para frente. Isso não é ninguém aqui. É alguém que você e eu conhecemos. Amém, gente? Conhece alguém numa situação dessa aqui, ou que já esteve assim? Conhece? Peraí, levanta a mão, quem já conheceu alguém? Não é você, é alguém que você conhece. Sabe, tem umas pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, um amigo meu pediu para lhe perguntar. Aí dependendo da pergunta eu já sei que não é um amigo coisa nenhuma. Mas enfim, não é ninguém aqui. Amém, gente? É alguém que você já conheceu, que não sai desse ciclo de derrota, problemas que não se resolvem nunca. A pessoa vai à campanha disso, campanha daquilo, ela se banha com sal grosso, ela bebe óleo ungido, ela faz de tudo e continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. O que essa pessoa precisa, na verdade, de libertação, porque essas pessoas podem até se dizer crentes, mas elas são prisioneiras do inferno, e embora muitas vezes já frequentem uma igreja por anos. É chocante de ver isso, mas é verdade. Uma pergunta aqui, a pergunta do milhão. Eu vou fazer algumas perguntas para você essa noite, algumas. Pergunta do milhão. Quem responder, quem quer dinheiro? Pergunta do milhão. Se uma pessoa está possessa de uma legião de demônios, a Bíblia fala que Jesus, uma vez deu um encontro com um camarada, se encontrou com um camarada que estava possesso por um espírito maligno. Quando Jesus perguntou quem era o demônio que estava ali, ele respondeu: legião. Legião era, no tempo de Jesus, uma guarnição romana de soldados de 6.000 homens. 6.000 homens. Agora você imagina, o danado do demônio disse que era uma legião. 6.000 demônios numa pessoa. Olha o estrago. Agora você imagina, essa pessoa veio na igreja, manifestou uma legião de demônios. O pastor pegou, entrevistou: quem é que está aí? Esse aqui é da legião. Não, esse aí é fraquinho, eu quero o chefe, manda vir o chefe. Aí saiu, agora sai o chefe. Sai o chefe, vice-chefe, secretário, todo mundo, vai saindo, saiu a legião inteira. Saiu todo mundo. Quem expulsou foi a palavra de autoridade de um pastor. Não foi um diácono, não foi um obreiro, não foi um Zé Ninguém, não foi um Zé Ruela. Foi o pastor, ungido, aleluia, com diploma, crachá. Expulsou. A legião foi embora, saiu. Os demônios saem. Aí a pergunta do milhão: essa pessoa está liberta? Vocês são mais inteligentes que o pessoal do primeiro culto das 9 horas. O pessoal das 9 horas ficou assim: sim, não, sim, claro que não, que sim, que não. Sim, não, sim, não, a resposta é um imenso, um grande de um não. É preciso que a gente entenda que, segundo Jesus, veja só o seguinte: segundo Jesus, expulsar demônios é algo extremamente simples. Não é algo para alguém que tem diploma, que tem curso. Eu fiz um curso de libertação, aleluia, agora eu sei, é comigo mesmo. Não. Segundo Jesus, expulsar demônio é algo simples. Qualquer bebê espiritual pode fazer isso. Olha só o que Jesus disse a respeito disso. Em Lucas 10, de 17 a 20, Jesus pega 70 dos seus seguidores, incluindo os 12, que já o seguiam normalmente, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, pega 70 dos seus discípulos, manda 2 a 2, espalha pelo território de Israel e diz: vão até aos filhos da casa de Israel, e vocês vão entrar e vão declarar a paz do Senhor, e eu dou autoridade para vocês, para repreender demônios, para curar os enfermos. Aí voltaram os 70, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os caras ficaram assim, impactados. Caramba, Jesus, até os demônios se submetem a nós? Nunca tínhamos visto isso. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, antes de vocês irem, eu já tinha visto Satanás caído no chão, arrebentado, destruído, estraçalhado, porque eu dei a vocês autoridade. Agora você imagina o seguinte: desses 70, os 12 estavam incluídos, foram 2 a 2. No meio desses, tinha Judas Iscariote. Você já imaginou Judas expulsando demônio? Tomé, o cara que duvidava até da própria sombra. Só vou acreditar que é Jesus se eu botar o dedo lá na ferida. Pedro, sai do barco e vem. Tomé para Pedro: não vai não, é furada. Agora tu imagina se por um acaso do destino foi a dupla Judas e Tomé.
Você já imaginou? Mas esses caras foram e voltaram cheios de alegria. A dupla Pedro e João. João, um dos irmãos Boanerges, estouradinho. Pedro, que estourado também era, bate na porta de alguém, bate na porta de alguém, abre em nome de Jesus. Quer aceitar Jesus como Senhor Salvador? Vem aqui para segurar. Não quer. João, deixa comigo, Pedro, quer na marreta. Imagina só. Agora esses caras voltaram, esses caras eram imperfeitos, esses camaradas não tinham diploma de teologia, esses camaradas eram bebês espirituais que ainda não tinham revelação de absolutamente nada da cruz, da ressurreição. Eles voltaram felizes da vida porque eles conseguiram expulsar demônios. E Jesus disse para ele, claro, eu já tinha visto antes de vocês irem, o demônio já, Satanás, arrebentado no chão, caído no chão, todo arrebentado, completamente derrotado. Eis aí vos dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sob todo o poder do inimigo. Claro que não eram serpentes de verdade, escorpiões, mas o poder de Satanás, representado aqui por serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, porque isso é coisa simples para criança. Estejam alegres porque o vosso nome está arrolado nos céus, escrito no livro da vida. Amém? Jesus, ele não deu uma bronca, não, porque o nome de vocês, não, isso aí é ótimo, celebrem mesmo, que maravilha, mas eu já via Satanás arrebentado e caído, destruído, antes até de vocês irem. Então não fiquem alegres, porque eu já dei autoridade para vocês, para pisar em serpentes e escorpiões, então não é de admirar que vocês tenham conseguido expulsar demônios. Agora, não fiquem alegres, porque vocês conseguiram expulsar demônios, porque isso aí qualquer criança vai poder fazer. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Aleluia! E ele disse mais, Jesus não disse somente que era uma tarefa simples, mas disse que era uma tarefa para a qual todo crente está preparado para realizar. Olha só o que ele diz aí em Marcos 16, e depois nos versículos 15 e 17, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, estes sinais hão de acompanhar aqueles que jejuarem pra caramba, aqueles que forem ungidos com um curso especial sobre libertação, aqueles que pertencerem à denominação X ou Y, a igreja do poder. Então, é isso? Não, esses sinais vão de acompanhar os que creem. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão. É a primeira coisa que Jesus diz, antes até de curar enfermos. Em meu nome vão expelir demônios. Então, agora, se você começar a olhar, Jesus começou a chamar a minha atenção para esses versículos, eu comecei a pegar a Bíblia, a revirar para cima e para baixo, e eu fiquei tão chocado quanto você, porque eu comecei a ver que Jesus fala muito mais sobre libertação do que a gente imagina, e ele não fala necessariamente simplesmente ou somente sobre demônios, mas ele fala sobre pessoas que já não tinham demônios e precisavam ainda de libertação, como ele falou com aqueles judeus. Veja só o que mais Jesus diz sobre o ministério de libertação. Dá uma olhada só em Mateus 12. Mateus 12, versículos 43 a 45. Olha só o que Jesus diz. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Resultado, por isso diz, voltarei para minha casa de onde saiu. O demônio é abusado pra caramba, né? Porque ele voltarei para minha casa, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Olha só o grande problema, alguém expulsou o demônio saiu, em tese a pessoa está liberta, aí o demônio vagou para lá e para cá, procurando um lugar onde morar, e como o aluguel está caro e difícil de achar, ele procurou para cá, para lá, não achou lugar nenhum, e ainda encontrou 7 colegas, que estavam morando debaixo da ponte. Aí ele diz, espera aí, deixa eu dar uma olhada na casa de onde eu saí. Aí quando ele volta lá e vê, a casa está varrida, ornamentada, porém está vazia. Aí ele convida mais 7, se muda de volta para o lugar onde ele havia saído, e o estado daquela pessoa, diz a Bíblia, se torna pior do que era antes, quando só tinha um. Claro, agora tem 8, se torna pior do que estava antes. O problema aqui é que quando o demônio sai, se saiu, só tem um jeito de um demônio sair, é quando alguém ora e ordena que o demônio saia em nome de Jesus. Então é alguém da igreja, não é um fulano qualquer em qualquer lugar que mandou sair o demônio, porque Satanás não expulsa Satanás,
Então é alguém que conhece a palavra, que expulsou o demônio em nome de Jesus. Mas o demônio danado conseguiu voltar. E ele só voltou porque ele encontrou a casa varrida, arrumada, ornamentada, porém vazia. Aí quando você vê uma pessoa que manifesta demônio nas igrejas que tem o hábito... Gente, há igrejas que só focam nisso. Eu conheço um pastor que ele disse, olha, culto que não tem manifestação de demônio, que não manifesta demônio, é culto sem graça. Eu ouço aquilo e falo assim, meu Deus do céu, o cara não está preocupado com a manifestação do poder de Deus, mas com a manifestação de demônio. Há igrejas que focam só nisso. Aí o camarada botou o demônio para correr, aí o camarada pensa assim, não, agora você precisa, para a casa não ficar vazia, tem que ser cheio do Espírito Santo. E todo mundo pensa que esse é o segredo, para o demônio não conseguir voltar. Mas a verdade é que quando ele fala sobre essa casa vazia, ele não está falando da ausência do Espírito Santo, mas da ausência da verdade. E eu vou mostrar isso aqui para você. Então ele vai e leva consigo 7 outros espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Ou seja, Jesus estava dizendo, essa casa vazia da verdade, não cheia da verdade, ela está arrumada e ornamentada. Por quê? Porque a pessoa, ela é direcionada para religiosidade. Ela é direcionada para seguir padrões religiosos. Ela é ensinada sobre a lei, o que ela pode, o que ela não pode, o que ela deve, o que ela não deve, os 10 mandamentos, a lei, e aqui na igreja é assim, e assado, e ela começa a seguir. A casa está ornamentada, está arrumada, mas está vazia. Essa pessoa continua precisando de libertação. O demônio já saiu, mas ela continua precisando de libertação. Ela é alvo fácil para o inimigo vir e destruir a vida dela. O que Jesus disse lá em João 8, foi aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em vocês, aí vocês serão verdadeiramente meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade. Quando a palavra habitar em vocês, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade é que vai libertar vocês. Não é o pastor, não é o culto disso, de libertação daquilo outro. Eu não estou dizendo para você que culto de libertação, ou seja lá o nome que tenha, não tem valor. Claro que tem um valor evangelístico. Você precisa entender que no momento em que a pessoa foi liberta de um espírito ou de uma legião, ela precisa conhecer a verdade. Aí é óbvio que a remoção de um demônio da vida de uma pessoa é apenas a remoção de uma barreira que impedia aquela pessoa de enxergar plenamente a verdade. Não é exatamente a libertação. Saiu o demônio, saiu apenas a barreira que impedia aquela pessoa de enxergar a verdade. Mas se alguém não mostrar para ela a verdade, ela continua numa situação onde os demônios podem voltar e fazer um estrago ainda maior. Porque sem conhecer a verdade não existe genuína libertação. Amém, gente? E infelizmente essa é a situação de muitos crentes em muitas igrejas. Não conhecem a verdade, conhecem a Bíblia, mas não conhecem a verdade. E eu vou mostrar, agora, uma vez removida a barreira, essa pessoa precisa conhecer a verdade. Aí a pergunta é essa, mas o que é a verdade? Porque o mundo relativiza, né? Não, verdade, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua, eu vivo na minha verdade, você na sua. Mas olha só o que Jesus disse sobre verdade. Padrão bíblico sobre a verdade. Em João 14, versículo 6, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas quando você vai um pouco mais à frente, em João 17, no versículo 17, Jesus orando pelos discípulos, pela igreja, uma oração profética que Jesus faz pela igreja, olha o que Jesus diz agora, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Espera aí, é Jesus que é a verdade, ou é a palavra que é a verdade? Vamos fazer um exercício de lógica aqui, é um exercício de lógica. Se Jesus é igual à verdade, e se a palavra é a verdade, então Jesus e a palavra são uma só coisa. Por isso Jesus pode dizer, se vocês permanecerem em mim, então vocês estão livres, porque ninguém vem ao Pai se não for por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas agora em João 17, ele mostra para nós que a palavra é a verdade. Então Jesus e a palavra são uma só coisa. Salmo 119, no versículo 105, diz lá assim, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Talvez esse seja um dos versículos mais conhecidos do Salmo 119. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Tem 176 versículos. Bené é meu teólogo de plantão que não me deixa errar. 176 versículos.
Um salmo com 176 versículos só fala sobre uma coisa. É um elogio, uma exaltação à palavra, só. O salmo inteiro é só sobre a palavra. O valor da palavra, o brilhantismo da palavra, a libertação que a palavra causa, a sabedoria que a palavra dá, a vitória que a palavra traz, tudo sobre a palavra. E ele diz aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, como se fosse alguém num caminho escuro, numa trilha, no meio da noite, que acende uma lanterna e diz, espera aí, agora eu posso enxergar o caminho, é por aqui, ó. Não vou cair numa vala, não vou parar lá na frente, tem um jacaré de boca aberta, só esperando, quietinho, esperando alguém que vem na escuridão, que pumba, cai para dentro da boca do jacaré. Não, eu com uma lanterna eu vou na boa, eu acho o caminho certo. O Salmo 119 só elogia a palavra. Agora em João 1, versículo 17, diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando as pessoas olham isso aqui, pensam que graça é uma coisa, a verdade é outra. Mas a primeira coisa que você tem que reparar é que a graça está do lado da verdade, não está do lado da lei. Reparou isso? Prestou atenção nisso? Já de cara, a graça está do lado da verdade. Jesus, ele é a verdade e ele é a demonstração viva da graça do Pai. Jesus é a expressão viva, em carne e osso, da graça do Pai. Já de cara, e esse versículo, João 1,17, o verbo vir, a graça e a verdade vieram, no original grego, não está no plural, está no singular. Se fosse traduzir ao pé da letra, ficaria assim, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Aí alguém pensa assim, é porque João não conhecia nada de concordância. Se ele soubesse, não é isso, não. É porque João considerou que a graça e a verdade, na realidade, são uma só coisa, um só bloco. Graça e verdade são inseparáveis. A graça é a verdade está na graça. Sem a graça, a verdade não existe. Qualquer coisa fora da graça não é a verdade. Você está entendendo isso? A lei foi dada por Moisés, mas a verdade não estava na lei. A graça e a verdade veio por intermédio de Jesus. Ele era a expressão viva da graça e ele era a verdade. Então Jesus, e quando eu leio isso aqui, a graça e a verdade são uma só coisa. Como João colocou com o verbo no singular, mais um exercício de lógica que eu vou fazer aqui. Se Jesus é a verdade, a palavra é a verdade é a graça, então Jesus é a graça. Meu irmão, quando você... Eu não estou usando aqui argumentos teológicos complicados, eu estou usando para você a mera e simples lógica do dia a dia. É claro, se Jesus é a verdade, a palavra é a verdade e a graça são uma só coisa, então Jesus, que é a verdade, ele também é a graça. A graça não é uma coisa, não é uma teoria, não é uma doutrina, é uma pessoa. Amém, gente? Quando você lê na Bíblia Evangelho de Jesus Cristo, é simples de você tirar o nome Jesus Cristo e colocar graça, Evangelho da graça. Então fica fácil de concluir que quando uma pessoa se decide por Jesus, ela precisa tomar conhecimento da verdade, que é o Evangelho da graça. Meu irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo aqui, porque há muitas pessoas que hoje em dia têm esse hábito de serem gourmets espirituais. Prova um bocadinho aqui, outro bocadinho ali, outro bocadinho acolá, porque aqui na igreja tem a palavra, mas na outra igreja tem o poder. Aí eu vou naquele culto do poder, mas também venho no culto da palavra. E eu gosto aqui, mas eu também vou lá. E você está ouvindo uma salada russa na sua cabeça que não vai produzir o que você estava esperando ou pensando. Porque quando você começa a misturar graça com uma pitada qualquer de legalismo, dá zebra, porque um pouquinho de fermento fermenta toda a massa, ou seja, uma gota de veneno estraga com todo o vinho. E essa é uma das razões pelas quais muitas pessoas, muitas vezes, não progridem, não vão para frente, não andam, porque elas estão ouvindo uma mistura de graça com lei. E mistura de graça com lei é pior do que misturar manga com leite. Não sei de onde tiraram essa que manga com leite mata. Olha, você pode beber o que você quiser, mas manga com leite é mortal. Se manga com leite matasse, eu já estava morto há muito tempo. Fica fácil de entender
que a palavra, a pessoa quando é liberta de um espírito diabólico, ou quando ela tomou Jesus como seu Senhor e Salvador, a primeira providência que é preciso é ensinar essa pessoa a verdade, que é o evangelho da graça. É somente através desse evangelho que eu vou tomar conhecimento de quem eu sou em Cristo. Por que em muitas igrejas não se ensina sobre as realidades da nova criatura? Porque não se conhece o genuíno evangelho, o evangelho da graça. Isso aqui, quando a gente ensina na escola bíblica sobre realidades da nova criatura, quem eu sou em Cristo, para muitas pessoas, às vezes pastores, que já são pastores há anos, eles olham e falam, o quê? Porque olha para um versículo como 2 Coríntios 5,17, que devia estar careca de saber, já pregou 500 sermões na igreja sobre isso aqui, aí de repente vem para uma perspectiva de que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, o velho homem foi sepultado, você tem uma nova identidade. Pois é, mas isso é a verdade. Sem conhecer isso, eu ainda não sou liberto. Quem não conhece essas realidades, ainda não está... Mas, pastor, o senhor não sabe, já saiu de mim, foi uma legião, eu manifestei demônio para tudo quanto foi lado, eu vomitei para cima, não foi para baixo, não, saiu assim, foi lá para cima, os olhos bugalharam, saiu um cheiro de enxofre dentro de mim, foi um negócio violento. Ok, beleza, maravilha, os demônios saíram, mas se você não conhece isso, você ainda não está liberto. Porque o que traz libertação é conhecer a verdade. Conhecer a verdade. 1 João 4,17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos desse mundo. É incrível que há pastores que leem isso aqui, mas quando chegam na escola bíblica, quando vem 1 João 4,17, parece que nunca tinham visto antes. Segundo ele é, nós somos desse mundo. Jesus é santo? Então também nós somos, porque segundo ele é, nós somos. Jesus tem cura? Então nós também temos. Jesus, ele tem algum tipo de pobreza, miséria, desgraça lá no céu? Então nós também não temos. Tudo que ele tem, nós temos. O que ele não tem, nós também não temos. Amém? Ele é lixo, ele é um rato, é um verme, é um nada. Então nós também não somos. Porque segundo ele é, nós somos, mas as pessoas não conhecem isso. Resultado, elas não são libertas, elas ainda têm uma corrente que as aprisiona ao diabo e virem, elas aceitaram Jesus, mas quando o diabo cisma e quer, ele pega aquela corrente e reboca a pessoa para desgraça, para miséria, para infelicidade, para depressão, para angústia. Ele traz ela de volta para o campo da derrota, porque ela não conhece, ela ainda não é, segundo o critério bíblico, plenamente liberta, realmente liberta. É através da graça que eu entendo que eu fui plenamente perdoado e que já não há mais nenhum tipo de condenação aguardando por mim. Romanos 8:1, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é alguma, é nenhuma. Amém, gente? Quem não conhece isso, ainda não está plenamente liberto. Pastor, mas eu nunca manifestei demônio, nunca tive demônio, eu sempre frequentei a igreja evangélica, mas você ainda não é liberto. Se não conhece isso, no íntimo, na revelação da palavra, ainda não é liberto. Precisa ainda de libertação. Pastor, mas eu não preciso confessar cada pecado cometido vez após vez. Que bom que você perguntou. Que bom que você perguntou, rapaz. Que eu trouxe a resposta. Quem quer saber a resposta disso aqui? Quer saber? Domingo que vem. Vamos. Não, brincadeira. Vou falar para você. Vou responder hoje. 1 João 1:9 é o versículo da onde se tira a doutrina de que você precisa confessar contínua e constantemente os seus pecados para Deus. Há algumas igrejas que preconizam que você precisa confessar a um sacerdote. O sacerdote ouve, te passa uma penitência, e você vai, cumpre a penitência, e aí você está perdoado dos seus pecados. A igreja evangélica foi um pouco além, entendeu que não precisa confessar nenhum sacerdote, mas manteve a doutrina de confessar. Eu não confesso a um sacerdote, mas confesso diretamente para Deus. Ótimo, já evoluiu, mas agora você vai precisar aprender melhor. Você precisa aprender o que a Bíblia diz, não o que a tradição dos homens diz. Quando você lê 1 João 1:9, diz lá, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Já de cara aqui, quem traduziu a Bíblia do grego, no caso o Novo Testamento foi escrito em grego, para o latim,
que foi uma das primeiras traduções da Bíblia, do original grego e hebraico, o hebraico Antigo Testamento, o Novo Testamento em grego, uma das primeiras traduções, lá no tempo de Vovô Garoto, antes disso até, traduziram para o latim, é uma tradução chamada Vulgata. Quem fez essa tradução, inseriu essa palavra arrependimento, inseriu essa palavra confessar os nossos pecados, e o conceito de arrependimento. Acontece que, se você for ao original, quando ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, esse verbo confessar no grego é homologeo, e não é, eu sei que está escrito homologeo, mas no grego não tem, no grego antigo não tem som de G, de G, só tem som de G, então é homologeu, não é homologeu. Homologeu, que significa dizer a mesma coisa, no contexto bíblico, homologeu significa dizer a mesma coisa que Deus diz. Então, já de cara, o versículo bíblico, se ele fosse traduzido ao pé da letra, ele ficaria assim: se nós dissermos sobre os nossos pecados a mesma coisa que Deus diz, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. O que Deus diz sobre os meus e os seus pecados? Que nós fomos plenamente, totalmente, completamente perdoados. Então, se eu faço essa confissão de fé, não a confissão da lista dos pecados cometidos, mas se eu digo, não, eu creio que eu fui perdoado plenamente em Cristo Jesus, ele é fiel e justo para me perdoar. Mas a continuidade do versículo dá um outro nó, porque diz assim, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Wait a minute. Segura, puxa o freio. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Espera aí, 2 Coríntios 5, 21, diz para mim assim, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Fôssemos feitos o quê? Agora, eu pergunto para você, o trabalho de Jesus na cruz foi algo 100% eficaz ou apenas 90%? Se foi 100% eficaz, não há injustiça alguma em mim que ainda precisa ser resolvida. Amém? Ele se fez injustiça no meu lugar, para que eu agora me torne justiça de Deus. Então eu concluo, porque eu sou inteligente, não sou tanto quanto você pensa, mas eu sou. Quando eu olho para esse versículo de 1 João, dizendo que se eu confessar os pecados, ele é fiel e justo não somente para perdoar, mas para me purificar de toda injustiça, eu estou concluindo que na verdade ele não está falando com um crente, mas com alguém que ainda não nasceu de novo, porque alguém que não nasceu de novo é que precisa ser purificado de toda injustiça. Então, na verdade, o primeiro capítulo de 1 João é um capítulo endereçado aos falsos mestres, que entravam na igreja ensinando doutrinas erradas. No capítulo 2, a coisa muda. Olha como a linguagem de João muda. Ele diz agora assim, filhinhos, eu vos escrevo. Até agora eu estava escrevendo para eles, os falsos mestres. Mas agora, filhinhos, gente da família, gente amada, gente próxima. A linguagem de 1 João capítulo 1 é uma linguagem dura de repreensão. Do capítulo 2 para frente a linguagem muda. Agora ele diz, filhinhos, vocês que são filhos amados, eu escrevo para vocês porque os vossos pecados estão perdoados. Não depende de uma confissão, depende de um entendimento, de uma revelação. Quem não tem essa revelação ainda não está liberto. Vive debaixo da opressão, vive debaixo da acusação, vive debaixo da condenação, confessando o que Deus já perdoou. Está debaixo de um truque do diabo, está debaixo de um truque infernal. Vai confessando, a pessoa nunca cessa, nunca para. Ela vive nesse ciclo, quando na verdade você deveria estar todos os dias levantando as suas mãos para os céus, dizendo, Senhor, eu te agradeço porque eu fui plenamente, completamente, totalmente, absolutamente, incondicionalmente perdoado de todos os pecados. É isso o que te fortalece para não voltar e pecar de novo. Quanto mais você confessa pecados, quanto mais você diz, eu sou um verme, eu não sou ninguém porque eu fiz de novo, mais você volta para fazer a mesma coisa. Mas quando você começa a entender a revelação, isso traz libertação da condenação, da acusação, e é o que te fortalece para que você não volte mais a cometer os mesmos erros de sempre. Aleluia! Então fica claro que o texto de 1 João 1 e 9 é dirigido a alguém que ainda não foi purificado de toda injustiça, ou seja, alguém que ainda não nasceu de novo. Pastor, mas eu não posso vir a perder a salvação?
Que bom que você perguntou. Que bom que você perguntou, porque eu trouxe a resposta. Ainda bem que você perguntou, porque eu trouxe a resposta para você hoje. Será que a gente pode perder a salvação? Geralmente o texto usado para se dizer sobre perda de salvação é Hebreus 6. Hebreus 6, pastor, esse texto aqui não tem erro. Aqui não tem como o senhor dizer, porque aqui está dizendo que é impossível. É impossível, aquele que provou. É impossível, pois, que aqueles que uma vez que foram iluminados, ou seja, esclarecidos, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Pastor, esse texto aí não tem jeito não, está dizendo que é impossível, que não tem remédio, caiu, ficou, não levanta mais. Peraí. Repara bem uma coisa. Quando você lê Hebreus 11 é um capítulo que fala sobre fé. Começa definindo fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, aconteceu isso, aquilo outro. E ele tem uma galeria de nomes ali, dos chamados heróis da fé. E ali fala de gente até que você nem pensaria que eram heróis. Porque ele cita, por exemplo, Sansão. Mas você não colocaria Sansão nessa lista, mas Deus colocou como herói. E tem gente que você nem conhece. Baraque, Jefté. Quem são esses caras, pastor? Nem eu sei. Mas está lá na galeria. Você reparou que quando fala dos heróis da fé, ele cita uma penca de nomes, mas quando ele fala da possibilidade de perder a salvação, ele não cita um nome. Ele não disse, é impossível, pois, que aqueles que um dia experimentaram isso, aquilo outro, como foi o caso de fulano, ciclano, beltrano, e eu colocaria nessa primeira lista aqui, Sansão. Eu colocaria. É impossível que aqueles que experimentaram, foram usados, o poder de Deus, como foi o caso de Sansão, é impossível. Mas Sansão foi colocado na galeria dos heróis da fé, e não daqueles que caíram. Ele não cita um nome sequer. Por quê? Porque Hebreus 6, de 4 a 6, é uma hipótese, não é um fato consumado, é uma hipótese. Ele está colocando o seguinte, é como se alguém dissesse naquela época, se alguém pegar e conseguir construir uma estrutura no formato de um charuto, com 2 asas, e as asas tiverem uma certa envergadura, se andar, voa. Mas naquela época, ninguém sabia que podia existir um avião. A possibilidade existia, mas o fato não se concretizava, porque ninguém conhecia como fazer isso, era uma hipótese. Então é possível que alguém perca a salvação? É o nosso caso? Não. Por quê? Porque os filhos permanecem sempre na casa. Há muitos crentes que pensam que Deus olha para os filhos e os enxerga como se fossem imensos chicletes. Eu sou um chiclete ambulante. O que você faz com chiclete? Pega a embalagem, olha, tutti-frutti, abre, bota na boca, perdeu o gosto, cospe fora. Tem pessoas que pensam que Deus trata aqueles que são salvos como se fossem chicletes. Perdeu o gosto, joga fora. Não, nós não somos chicletes, nós somos filhos. Eu de vez em quando tenho umas ideias meio malucas, e de vez em quando eu penso, eu não comento com a Denise, mas de vez em quando eu penso em adotar uma criança. Poxa, eu queria ter um filho de novo dentro de casa. Vai chegar um neto, aí vem aí o Vicente. Marcelo já está com 5 meses, daqui a pouco a criança ainda não é em casa. Mas eu queria ter um lá, para chamar de meu. Eu não dou ideia, porque a minha esposa também, ela é muito certinha, mas tem hora que ela fica meio doida também. Aí acaba entrando na pilha Mas, gente, você já conheceu pais adotivos? Atreva-se você a dizer para um pai adotivo que aquele filho não é dele. Não é possível, esse filho não é teu. Criança é preta, você é branco. Você é preta, criança é branca, esse filho não é teu. Vai dizer isso para um pai adotivo. Cala essa boca de sapo, rapaz. Que é meu filho o quê? Tu não conhece nada de genética? Nasceu preto, mas é meu filho. Eu sou preto, nasceu branco, mas é meu filho. Toma banho. Vai virar essa boca para lá. Sai fora, tu não conhece nada. Por quê? Porque depois que adotou, cria ligação de coração, acabou. É família, é meu, é minha família, é meu filho e acabou. Nós somos filhos, nós não somos chiclete para Deus. Amém, gente? Eu e você, nós somos filhos. Há uma teoria, há uma hipótese, mas ninguém leu o versículo 9. Ninguém prega sobre o versículo 9. Se prega na igreja. Atenção, irmãos, hoje vamos pregar sobre Hebreus capítulo 6. Eu acordei meio mal-humorado,
Então abra aí, Hebreus capítulo 6. Briguei com a minha esposa ontem de noite, o negócio ficou feio. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Olha aí, Jesus se voltar amanhã, eu vou e você fica. Ah, Jesus não volta amanhã não, dá mais um tempo, aleluia, eu vou mudar, eu vou ser diferente. O pastor já falou. Mas ninguém leu o versículo 9. Olha só o que diz o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ou seja, quanto a vocês, porém, aqueles que caíram, é uma coisa, mas quanto a vocês, porém, amados, olha como é que ele se refere, quanto a vocês, amados, nós estamos persuadidos, convencidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, aleluia, ainda que nós falemos desse jeito, meio duro, porque Deus não é injusto. Diga esse professor que está do seu lado, Deus não é injusto. Deus não te vê como um chiclete, Deus te vê como filho, como um filho amado, aleluia, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, não medo de perder a salvação, mas a mesma diligência para a plena certeza. Há igrejas de pessoas que não têm certeza da salvação, elas têm medo, se Jesus voltar amanhã, eu não vou com ele, Jesus dá um tempo, não volta agora, quando a Bíblia diz que nós deveríamos orar dizendo, Maranata, vem Jesus. Por que a igreja não ora isso? Igreja alguma ora assim. Por quê? Porque vive debaixo de condenação, ainda não são libertos, então não tem coragem para abrir a boca e dizer, Maranata, vem Jesus, Senhor, se tu voltares amanhã, é comigo, eu vou encontrar contigo nos ares, vai ser uma bênção, vai ser uma festa, vai ser uma alegria, vai ser demais. Não, Jesus, segura mais um tempo, eu juro que eu vou mudar, deixa eu confessar meus pecados, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Isso é heresia, isso é mistura de graça com lei, isso é confusão, nada mais. E eu preciso me conscientizar que eu preciso ter plena certeza da esperança. Certeza, fé. Esperança, elpis, expectativa de coisas boas. Aleluia. Para que não vos torneis indolentes, mas sim imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Diga assim, eu não sou daqueles, eu sou desses que mantém firme a fé e a esperança. Aleluia. A falta de entendimento sobre o perdão pleno dos pecados é uma arma tremenda de condenação e de escravização nas mãos do inimigo. Quem não conhece isso ainda não está plenamente liberto. 2 Pedro, para a gente terminar, 2 Pedro capítulo 1, os versículos de 5 a 11, olha como o apóstolo Pedro se dirige para a igreja. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha só o versículo 9. Pois aqueles a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que Pedro está dizendo? São esses aqui, os que se esqueceram da purificação dos seus pecados, que ainda continuam focando na condenação, no medo. Essas pessoas ainda não foram libertas, elas ainda são alvo fácil para a opressão, para a condenação e a acusação do inimigo. Amém, igreja? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis, em tempo algum conhecereis a verdade, e a verdade vos dará vitória, vos libertará. Aleluia. Pois dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. Aleluia.